Olá, caro aluno, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Essa agora é a nossa videoaula de termos de posição e direção, termos usados na nomenclatura anatômica, ok? Se você não assistiu a nossa videoaula de planos e eixos, na qual estava demonstrado a posição anatômica, você deve primeiro assistir aquela aula e depois vir para essa, senão o estudo vai ficar um pouco complicado. Tudo bem? Se você já assistiu, já sabe como se dá a posição anatômica, ficará muito mais fácil. Então vamos lá, vamos ver os termos de posição e direção. Aqui coloquei duas figuras para nós entendermos justamente porque nós estudamos a posição anatômica e eu comentei com vocês que tudo a ser descrito no corpo humano será de acordo com a posição anatômica. Aqui teremos nosso primeiro exemplo, a chamada estrutura mediana. A estrutura chamada mediana é aquela que vai estar localizada realmente sobre aquela linha chamada de linha sagital mediana, ou conhecida como plano sagital mediano. Uma estrutura mediana é aquela que está realmente na linha mediana. Nesse exemplo que tem aqui para nós, seria realmente a linha do nariz, ok? Aqui vamos fazer uma comparação. De acordo com os cortes que nós já estudamos, de acordo com a posição anatômica, agora nós vamos começar a dar nomes de acordo com a posição das estruturas. Aqui temos exemplos na qual nós podemos chamar uma estrutura de medial, lateral ou intermédia. O que seria isso? Uma estrutura medial é aquela que estiver próxima, é aquela que estará localizada próxima à linha sagital mediana. A lateral é aquela que estiver mais afastada e a intermédia será aquela que ficará entre as duas, ok? Aqui colocado um exemplo para nós, estruturas A, B e C. Linha sagital está colocada aqui para nós, a linha lateral só para demonstrar realmente qual é a parte mais afastada dessa linha mediana. A estrutura A, nesse caso, é a nossa estrutura medial, a B, lateral, e a C está entre as duas, intermédia, ok? Aqui, de novo, estruturas A, B e C, só que agora a estrutura C é medial, a B, lateral, e a estrutura A, intermédia. Aqui um exemplo, foi colocado essa foto, e aqui eu representei para você a estrutura mediana, ou seja, a linha sagital mediana. Aqui temos nariz, olho e orelha. Nariz seria considerado então a estrutura medial, a orelha seria considerada a estrutura lateral e o olho intermédio, ok? Agora vamos fazer uma outra comparação. Uma estrutura que estiver mais anterior será chamada de anterior, a que estiver mais posterior será chamada de posterior e a que estiver entre elas será chamada de média. Então vamos pegar um exemplo. Temos aqui duas linhas demonstrando qual é a parte anterior e qual é a posterior. Estruturas A, B e C. A estrutura B é a mais anterior, a estrutura C é a mais posterior e a estrutura A que ficou entre elas, média, ok? Aqui uma outra foto demonstrando então para nós a parte anterior e a parte posterior. Vamos fazer uma comparação. Boca, olho e orelha. A boca é a estrutura anterior, a orelha posterior e o olho média, ok? Agora vamos fazer uma outra comparação. Quem estiver mais acima, superior. Quem estiver mais abaixo, inferior. Quem estiver entre elas, média. Vamos pegar aqui linhas para demonstrar isso. Olha só, estruturas A, B e C. A estrutura C é a mais superior, a B é a mais inferior e a estrutura A é a estrutura média. Reparem em um detalhe que nós comentamos aqui. Entre superior e inferior, quem ficou entre elas, média. Anterior e posterior, quem ficou entre elas, média. Agora, quando você comparou de um lado para o outro, quem ficou entre elas, intermédia. Leve isso em consideração. Não sendo de um lado para outro, toda comparação que você fizer, quem ficar entre elas vai ser chamada de média. Quando comparado de um lado para outro, será chamado de intermédia, ok? Vamos continuar com esse exemplo aqui, olha só, estruturas superior e inferior, olha as linhas ali demonstrando isso para nós. Parte superior, parte inferior. Vamos comparar olho, orelha e boca? Nesse caso, a boca está mais inferior, o olho está mais superior e a orelha média.
Tá? Agora, lembram-se que na aula anterior nós comentamos sobre estrutura proximal, ou seja, nós comentamos sobre a raiz do membro. Membro superior tem a raiz dele, que é o ombro. Membro inferior tem a raiz dele, que é o quadril. Olha, quem estiver mais próximo da raiz será chamado de proximal, quem estiver mais afastado, distal, quem estiver entre elas, média. Não é tão complicado assim não. Vamos pegar um exemplo. Raiz de membro superior e inferior. Quer dizer que se eu fizesse uma comparação, assim como o professor fala na aula lá para nós, que o dedo humano tem 3 falanges, isso colocado em posição anatômica, nós vamos ver que as 3 falanges estão posicionadas aqui na região do dedo. Essa falange que aparece aqui para nós, ela é a mais próxima da raiz em comparação àquela que ficaria na ponta do dedo. Ou seja, essa falange seria chamada de proximal, essa que está mais afastada seria chamada de distal e ficou entre elas média, ok? E isso também levando em consideração o membro inferior. Quem estiver mais próximo, proximal, afastado, distal, entre elas, média. Estruturas superficiais e profundas. Aqui nós podemos até pegar um exemplo de um corte no dedo, por exemplo. Imagine que sem querer você se cortou e aí não sangrou. Nós podemos dizer então que esse corte foi superficial. Agora, se em uma situação mais grave saiu realmente sangue, houve sangramento, esse corte foi considerado profundo. Tá? Então, quanto mais próximo da pele superficial, mais afastado da pele profundo. Aqui temos exemplos, olha, a pele foi colocada como exemplo, ela é mais superficial, entre ela aqui os tendões e aqui mais para baixo as estruturas mais profundas. Tá? Aqui um outro exemplo colocado para nós. Aqui a parte interna e externa. Aqui é um exemplo muito simples até, um órgão colocado para vocês do estômago, aqui é a parte externa desse estômago. E aí cortado nós estamos vendo aqui a parte interna dele, ok? Não tão menos importante, mas muito usado também. Aqui são os princípios gerais de construção corpórea. Tá? Antimeria é um termo usado quando feito comparações, nós vemos se ambos os lados têm estruturas idênticas ou semelhantes. Aqui, se nós pegarmos e fizermos uma comparação, dá para entender que essa atriz já mostra para nós que um ombro é mais alto que o outro. Isso foi uma comparação feita por antimeria. Tá? Nesse outro desenho dá para ser feita uma comparação, por exemplo, os órgãos chamados de rins existem dos 2 lados. O órgão chamado de estômago não existe dos 2 lados. Tá? Aqui a nomenclatura usada como metameria. Metameria seria uma nomenclatura usada quando em uma delimitação longitudinal, ou seja, quando você avaliar de cima a baixo, você vai encontrar as vértebras, nesse caso aqui da coluna, sobrepostas, tá? Então vocês vão enxergar uma vértebra, um disco, uma vértebra, um disco, uma vértebra e por aí vai. Metameria seria comparar no sentido longitudinal e identificar que as estruturas são semelhantes. Não à toa, eu coloquei um exemplo aqui de um chocolate bis, que é justamente para vocês pegarem esse exemplo. Olha, tem várias camadas, mas vistas no sentido longitudinal, ok? A paquimeria é um estudo que se dá na qual o corpo humano é segmentado em 2 tubos, digamos assim. Tá? Tem esse chamado segmento neural, que aí nós vamos chamar isso aqui de paquímero dorsal. Esse segmento é onde se dá o sistema nervoso do corpo humano. Já esse outro segmento, olha, isso aqui seria conhecido como paquímero ventral, aonde ficam os órgãos, aonde ficam as vísceras, tá? Então, paquimeria, na verdade, seria identificar o corpo humano dividido por 2 tubos, um para o sistema nervoso e o outro para os órgãos, ok? E aqui, por fim, o último caso, que é o que eles chamam de estratificação. Estratificação significa avaliar como até determinado órgão eu vejo a quantidade de camadas. Por exemplo, se um médico faz uma incisão no paciente com a intenção de chegar até o fígado, ele vai cortar a pele, ele vai passar pela camada subcutânea, ele vai passar por uma fáscia, ele vai encontrar os músculos e, por fim, outra fáscia, e aí então ele chega até o órgão. Estratificação então seria estudar as sobreposições até se chegar a determinado ponto, ok?
Essa foi mais uma videoaula, espero ter ajudado vocês. Fiquem atentos, em breve mais aulas aí no portal para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.